Olá, sejam bem-vindos! Hoje, nosso 5º programa podcast. Hoje, nosso convidado especial é o Cássio Oliveira. Cássio, parente. Parente. Gente, eu vou precisar de uma cola, porque o currículo do Cássio, gente, é surreal. Vocês não têm noção. Né, Gi? O Cássio, ele é palestrante, escritor, mentor. Que mais, Gi? Você que sabe... Empresário. Tem startup, tem... Nossa! Pai do Nicolas. Pai do Nicolas. Grande Nicolas. Seja bem-vindo, Cássio. Fala um pouquinho de você e depois a gente entra em outros assuntos. Legal. Olha só, boa noite. Estou muito honrado de participar do 5º, né? Do quinto episódio. Quinto elemento. Quinto episódio. Hoje é um episódio especial. Eu fico muito grato por isso, pela Gi ter me convidado, e é sempre um grande prazer poder vir contribuir, estar com vocês. E a apresentação já foi feita, é isso aí, mais um pouquinho, que aí no decorrer aqui do nosso bate-papo, a gente acaba falando um pouquinho o que a gente aprendeu aí em toda essa jornada. Isso. São quantos anos nessa jornada? Mais de 30. É que eu não quero falar a minha idade. Nossa! Não precisa. É conhecimento. Não. Eu nem era nascida quando ele começou. Nem eu. Meu pai nem pensava em me ter. Nossa, sim, eu tô me sentindo... Brincadeira, Cássio. Então vamos lá, Cássio. Conta um pouquinho do seu livro, como você idealizou ou como você começou. O que você prefere iniciar aí? Legal. Eu comecei bem cedo. Eu devia ter mais ou menos uns 10, 12 anos. Eu comecei a empreender, né? Antes eu não sabia que era empreender isso, mas eu comecei a vender limão na feira. Que legal. Eu vendia limão na feira, eu lembro como se fosse hoje. Eu falava assim, olha o limão, bastante caldo, casca fina e sem semente. Eu vendia bastante, viu? Eu só não sei se Aprendeu com Chaves, fala. Eu só não sei se eu vendia muito porque tinha bastante caldo, casca fina e sem semente, ou porque eu era engraçado e o pessoal comprava de mim. Eu sei que eu vendia muito. E aí depois disso, eu fui promovido, fui trabalhar no açougue. Trabalhei no açougue e comecei... Eu gostava muito do trabalho e comecei mal na escola. Minha mãe percebeu, me tirou do açougue e aí eu fiquei um período de castigo. Nesse período, meu pai adquiriu uma empresa. E aí logo depois eu fui trabalhar na empresa do meu pai e aí a coisa foi mudando de jeito. Eu comecei a trabalhar com meu pai na fábrica, depois eu passei para o escritório e meu pai falava para mim assim que quem trabalha é quem está com roupa suja. Quem está com roupa limpa não está trabalhando. E isso veio para minha cabeça como... Olha as crenças, né, que a gente vai tendo ao longo da jornada, né? E olha só, e eu quero falar isso pro ouvinte aí. Talvez você já tenha escutado isso ou algo parecido e parece que isso vem como um míssil na cabeça da gente, fica lá dentro e você acha que... Você precisa estar sujo, você precisa estar trabalhando muito, né? Hoje, no linguajar, eu não vou nem dizer sujo, mas trabalhando demais para mostrar para o outro que está trabalhando, né? E isso me acompanhou por um período. Eu desenvolvi na empresa dele algumas estratégias. Então, eu arrumei uma capa para mostrar que estava sujo, e enfim. E isso eu fui... E essa capa essa estratégia da capa fez com que eu criasse alguns comportamentos que no decorrer do profissionalismo me travasse, né? E aí algumas crenças, alguns paradigmas que enfim. E aí eu fui passando disso, eu tive uma revolta, teve um período que eu não queria ser o filho do dono. Olha, todo mundo querendo ser o filho do dono. E você não queria. Eu não queria ser o filho porque teve um período que eu perdi, Lu, a minha identidade. Eu não era mais o Cássio, eu era o filho do dono. E aí eu fiquei meio revoltado, foi um período mais ou menos lá nos 18, 19, 20 anos. Eu saí da empresa parcialmente e montei uma consultoria. E comecei a fazer consultoria. Meu pai não gostava muito da consultoria, não queria implantar na empresa dele. E aí eu comecei a fazer o trabalho fora da empresa dele. Depois ele viu que dava resultado e eu voltei para a empresa
E aí, nessa época você já tinha graduação ou não? Estava fazendo formação ainda? Eu me formei em 98, formei em administração. Depois eu fui fazer engenharia de qualidade e produtividade. Em 2000, eu já estava me concluindo a pós. Sim, eu estou lendo o seu currículo aqui. Você se formou na FMU, pós-graduado em qualidade e produtividade pela USP, MBA em gestão. Gente, esse cara é demais. Se você for falar do currículo dele, vai terminar o podcast. Pior que é mesmo, gente. É muita coisa, muita coisa. E aí, você tem um projeto aqui, né? Também, que é bem legal, depois a gente quero falar. E o livro Você Quer Mudar. Isso. Então, o livro foi o seguinte, o livro foi quase nessa época da revolta, aí um pouquinho mais para frente, eu achei que todos precisavam mudar. E aí eu percebi que a maior mudança não era o outro. Eu tinha que mudar e a mudança acontece dentro primeiro para depois acontecer fora. Sim. Mas eu só percebi isso depois que eu escrevi o livro. Enquanto eu estava escrevendo o livro, eu achei que eu estava escrevendo para os outros. E, na verdade, eu percebi que a mudança tinha que acontecer comigo. E, na verdade, é muito mais que um livro, Lô. Eu falo que é um manual, é uma ferramenta que tem ali. São apenas 7 capítulos. Eu recomendo não ler tudo de uma vez. Você tem que ler um capítulo por semana, fazer todas as atividades. E não tem como. É um livro educativo. Educativo. Ele tem exercício e tudo. Tem. Que legal. Quem lê o livro, ele não consegue emprestar para ninguém, porque ele fica muito pessoal. E vai mudar. Certeza absoluta. Você fez um diário do Cássio. E aí você disponibilizou para que as pessoas também pudessem fazer? Então, na verdade, é um conglomerado de ferramentas, né? Isso é importantíssimo, que ajuda, né? a pessoa a fazer gestão de tempo, definir objetivos e metas, trabalhar liderança, trabalhar crise, trabalhar planejamento, trabalhar o foco. Legal. Só para a gente não perder a linha de raciocínio, onde que a gente consegue comprar o seu livro? Na Amazon. Na Amazon? Depois entra na minha bio, né? No Instagram Cássio de Oliveira GD. Entra na bio, vai estar lá livro. E aí tem até um pouquinho, fala um pouquinho do livro, é bacana. Recomendo pro empreendedor, pro empresário que quer definir metas, objetivos, está meio perdido. Cara, lê o livro que vai ajudar. Legal. Durante Deixa essa... Valeu. Durante essa sua trajetória aí de mais de 30 anos, né, no mercado, qual foi o seu maior desafio que você enfrentou na parte de liderança e empreendedorismo? O que você pode dar de dica para quem está começando? Tá. O maior desafio. O maior desafio foi para quem é filho do dono, para quem trabalha em empresa familiar, tá? Nossa, isso é um desafio mesmo. O maior desafio foi eu mostrar para o meu pai que eu não era o filho do dono, que eu era um profissional, que eu conseguia gerar resultados. Esse foi o maior desafio, porque o filho do dono, ele sempre vai ser o filho do dono. E principalmente se o pai tiver uma empresa, todo mundo te vê como o cara que pode fazer tudo, mas você, na verdade, não pode fazer nada. Porque o pai vai achar que você não é o profissional, você é o filho do dono. E é o mais cobrado, né? E é o mais cobrado. Então, assim, esse foi o maior desafio. E como é que você faz isso? Primeiro, regra número 1, nunca discuta com seus pais. Eles sempre vão ter razão. Ponto. Fato. Não faça isso, tá? Então não mas meu pai... concorda. Tem uma técnica chamada rapport. Então, primeiro você concorda, pai, tem razão, tal, e depois você complementa com a sua opinião, tá? Então, usa isso que funciona bem. Segundo, mostra resultado. A gente quer ser o profissional, mas não quer mostrar resultado. Então, não briga com seu pai, porque o funcionário não discute com o chefe, não briga com o chefe, e o seu pai naquele momento é seu chefe, certo? Você pode desentender um pouquinho, mas nada de discutir. E apresenta resultado. O resultado vai falar tudo. Então, esse foi o maior desafio. Quando eu comecei a apresentar resultado, eu comecei a ser visto como um profissional. Lembra que eu falei que eu tive que sair, eu fiquei rebelde, montei uma consultoria e comecei a implantar sistemas de gestão em um monte de empresa.
Quando o pessoal começou a falar do meu trabalho e chegou ao meu pai, ele falou, opa... Eu tenho isso aqui e não estou dando valor. É isso aí. Aí eu voltei em tempo integral, comecei a fazer na empresa dele. E depois disso, Lu, ele passou a ser o meu maior vendedor. Ele me indicava para um monte de... Então, tem essa fase. Tem a fase do filho, tem a fase de você achar que você é um zero à esquerda, porque todo mundo acha que você é o filho do papai. E aí o pai te vê como filho e tem a fase que você mostra o resultado e muita resiliência. Tem que ter muita resiliência. Ô, Cássio, você vivenciou o lado de ser o filho do dono, né? E você viu a dificuldade que é você trabalhar com família. Isso. Hoje, na posição que você se encontra de gestor das empresas, né? Que você dá essa consultoria para as empresas. Como que você consegue passar isso para essa empresa familiar? Porque para quem trabalha com empresa familiar, é muito difícil. A gente que chega, né? Porque eu também sou consultora na área de vendas. Quando eu pego uma empresa que ela é familiar e aí você tem que colocar processo, você tem que administrar o convívio entre eles, os conflitos são os piores, né? Exatamente. Como que você lidar com isso? Então, a convivência, a experiência que eu tive ajuda porque as pessoas elas acabam te respeitando. Quando você fala, olha, por exemplo, hoje meu pai já não atua mais na empresa, já faz algum tempo que ele não atua. Hoje quem está na direção da empresa sou eu e a minha irmã, né? E eu e a minha irmã na empresa nós somos sócios, nós não brigamos, nós não discutimos, é normal, tá? E quando eu faço essa consultoria, essa assessoria, essa mentoria para empresas familiares, eu vou pegando os casos que eles se repetem. Existe um padrão, gente. Existe um padrão. Então, assim, tem hora que você sabe, eu sei o que vai acontecer. Vai acontecer isso, então não faça isso. Então, é muito mais a experiência. Não dá para dizer a você que tem um manualzinho. Você vai lembrando, olha, vai acontecer isso. Não faz isso, faz aquilo. E aí a gente tem sempre a filha ou o filho querendo ser mais que o pai. E não adianta. Existe uma hierarquia, né? Não sei se vocês conhecem, mas tem uma técnica chamada... Como é que fala? Deixa eu lembrar aqui. Que a gente harmoniza... não é terapia. Que tem uma regrinha, eu vou lembrar até o final, que tem uma regrinha que fala assim, olha... pai, filho e filho do filho, enfim... E aí você precisa obedecer essa regra. E a gente vê hierarquia, né? E a gente vê muitos filhos querendo ser mais que o pai. E aí, mesmo que o pai ainda esteja ultrapassado, sabe? Porque vai ficando ultrapassado. Sim. E aí, como é que você rebate isso? Mostrando resultado. Sempre mostrando resultado. Eu venho de uma família onde os meus pais sempre foram empreendedores, né? Só que eles montavam a empresa, durava um tempo, quebrava, abria outra. E sempre foi assim. E aí teve esse processo mesmo, né? Uma vez, porque foi a última empresa que o meu pai abriu, eu cheguei para ele e falei assim, pai, ele queria apostar 100% numa lei que não estava em vigor ainda, que era aquelas bolsinhas do primeiro socorro. Sempre. Do carro. Que tinha que andar dentro do carro. Não estava no processo. O que ele fez? Nessa época, a nossa empresa era uma empresa que fazia carteira social e cinto social. E o maior cliente dele era o Armarinho Fernandes. Então, ele abastecia as lojas do Armarinho Fernandes, fora toda 25 de março. Aí, o que ele fez? Eu vou comprar material para fazer isso. Comprou silk screen, comprou todo o material para fazer isso. Aí eu falei, pai, acontece que o nosso estoque está acabando. Não é melhor você investir no nosso estoque, já que não saiu a lei ainda? A resposta: cala a boca. Eu sei o que eu tô fazendo. Porque eu sei o que eu tô fazendo e você ainda é uma menina, não sabe de nada. Aí eu, tá. Conclusão, não foi aprovado. Perdemos tudo e ficamos com a empresa zerada.
É complicado. Complicado. Então, eu vou dizer uma experiência que eu tive também pro empreendedor iniciante. Ou sabe aquele empreendedor que ele já passou da fase de empreendedor, Lu, e ele está virando empresário? Ele já tem 2 funcionários, ele já está se organizando ali e tal. E o empreendedor que ainda realmente está começando, e é ele fazendo tudo, fazendo toda aquela correria dele, enfim. Cuidado porque provavelmente a gente fica muito apaixonado pelo nosso negócio e a gente comete a falha crucial. A gente cria um produto para a gente. A gente não cria o produto para o cliente. Então, a gente fica tão apaixonado que cria o produto para a gente, não validou com o cliente, não descobriu qual é o perfil, quem é o cliente, quais são os hábitos, quais são os costumes, se aquilo vai ser validado por ele ou não. E aí você faz todo o investimento, põe para vender no mercado e não vende. E aí você usou todo o seu capital para isso. Mais ou menos o que aconteceu com seu pai. O seu pai, na verdade, foi um visionário, apostou, né? Só que, de repente, ele apostou tudo. Não precisava ter apostado tudo. Mas o empreendedor, ele tem muito isso. Por exemplo, ele fala, poxa, eu vou montar um salão de beleza. O empreendedor. Aí, o que ele quer de cara? Ele já quer alugar o salão, ele já quer o melhor ponto, ele já quer... E nem validou ainda, nem viu se o cliente vai aprovar o dom dele, se ele é bom naquilo ou não. E aí, ele investe muito nisso. Descapitaliza, esquece que os 3, 4 primeiros meses, dependendo do negócio, tem uma sazonalidade, é só investir e o retorno demora um pouquinho. Aí ele se endivida e depois ele desiste de empreender. Aí ele começa a trabalhar, só que o bichinho lá o pernilongo do empreendedorismo já picou ele e ele não consegue mais trabalhar porque ele... Não consegue receber ordem. E aí a coisa muda. Então, cuidado, não faça o produto para você, faça o produto para o cliente. Na verdade, tenha foco no cliente, né? E o foco do cliente. É até bom você tocar nesse assunto, porque assim, eu trabalho muito na área comercial, que é a pessoa, quando ela abre a empresa, ela já abre a empresa no foco de vendas mesmo, né? Vou vender muito. Só que o primordial é a lição de casa. Quem eu quero atender? Isso. Quem vai se conectar comigo? Quem vai fazer sentido para o meu negócio? Né? E eu tenho um jargão que eu uso em todo lugar que eu vou. O seu produto ou o seu serviço, ele pode atender todo mundo, mas não é todo mundo que se conecta com você. É isso aí. E isso é um fato que as pessoas não olham. E isso é tão sério, que é o que você falou desde o momento que você começou a conversar com a gente. Você vem trazendo isso. Precisa conhecer o público que você quer trabalhar. Porque senão não vai fazer sentido. O valor que você vai colocar, o ponto que você vai trabalhar, o produto que você vai entregar. Se você não tiver o principal, o cliente. Essas são as principais estratégias do início, né? Você saber o seu público, saber o produto que você vai vender, porque às vezes você começa, você nem sabe o que você vai vender, né? É isso aí. E aí você acaba se perdendo, é o que a gente estava falando antes de começar. Das dicas, né? Do início mesmo do empreendedor, né? Que ele está totalmente perdido, porque ele faz tudo dentro da empresa, né? Isso. E aí ele não consegue fazer nada bem. É que, na verdade, assim... O empreendedor, geralmente, ele tem uma dessas 3 características. Ou ele é um vendedor, ou é um cara do comercial, ou ele é um cara do operacional, ou ele é um cara do administrativo. É um desses 3 perfis ele tem, né? E, geralmente, o que acontece? Se ele é de vendas, ele não tem muita parte administrativa. Ele não tem muita parte operacional. Ele é de vendedor. Ele vai vender e pronto. Se ele é do operacional, ele trabalha muito bem na parte operacional, mas ele não manja de vendas nem do administrativo. E se ele é do administrativo, ele não conhece muito de vendas nem do operacional. E geralmente falha. Só que quando ele sai da empresa, ele acha que ele é tão bom, porque realmente ele era bom, ele se destacava, e monta a empresa e acha que tudo vai girar em torno, por exemplo, de vendas. Né? E aí ele esquece que tem que produzir, que tem que entrar o dinheiro, que tem que administrar o dinheiro. E aí, se a gente não conseguir ter essa visão clara do que eu não sou tão bom e do quem eu preciso contratar para me ajudar,
Se a gente não tiver muita clareza nisso, a gente vai cair sabe a corrida dos ratos? E vai ficar doido, né? E aí, assim, e quando a gente abre uma empresa, Gi, é assim, a gente abre uma empresa com alguns propósitos. Geralmente, quem é casado, quem tem filho, fala assim, olha, eu quero dar a melhor condição para o meu filho, para minha esposa. Eu quero dar para eles o que eu não tive. Não é isso? E aí, assim, o que ele faz? Ele trabalha errado, porque o que dá dinheiro não é trabalhar muito, é trabalhar certo, com a estratégia certa, não é trabalhar igual louco. Lembra aquela história que eu falei da roupa suja? Não é trabalhar com a roupa suja, é trabalhar com a cabeça. Quem fica trabalhando muito com a roupa suja está enrolado, né? E depois que se tiver isso muito claro, fica mais fácil para fazer a gestão do negócio. Se não tiver isso muito claro, vai dar errado. Vai dar errado, porque a gente vai querer, acha que é vendas, só vendas, acha que administrativo é só administrativo, e não é. Precisa fazer a gestão legal de tudo isso. E é aquela empresa que acaba crescendo desenfreada, né? Ela fica 20 anos trabalhando da mesma forma, cresce. Daqui a pouco ela começa a se perder, não sabe aonde que está desorganizado. E na cabeça do dono é vendas. Eu preciso vender mais. E aí ele foca em vender mais. Aí quando ele contrata a consultoria de vendas que ele olha, aí você... Não é vendas. O problema não é vendas. Se eu colocar mais vendas para dentro de casa, você vai ficar mais perdido ainda. Isso aí. Precisa arrumar a casa primeiro, né? Verdade. E aí quando você começa a mostrar de fato o que está acontecendo... Nossa, mas eu fiz a minha vida inteira assim. Como que agora tá dando problema? É isso mesmo. Agora... Pegando o gancho da venda, vamos para os nossos patrocinadores, né? Com certeza. A gente vai falar da água Alkaline Max, da Nippon Flex. Não sei se você conhece, mas você vai conhecer. Você vai beber uma água sensacional, que ela é alcalina, imantada. Depois de que terminar o programa, eu vou fazer um teste com você. Você vai ficar absurdamente impactado, né, Verdade. Legal. Verdade. Eu fiquei... eu fui bem Santomé, né? Todo mundo né? Fala, água é tudo igual, e não é. A água da Alkaline Max é sensacional. Dá um print na tela, chama a Elisete e ela vai explicar. A Elisete é a rainha da água, é a nossa sócia, é uma do quinto elemento aqui. Aliás, as nossas elementas nos deixaram hoje, né, Gi? Verdade. Elas estão numa reunião, às 3, e ficou só nós duas, né? Trabalhando. Alguém tem que trabalhar, Alguém tem né? que trabalhar nessa casa, né? Pois é. Aí hoje ficou eu e a Gi. Então, essa água é sensacional. Depois você vai conhecer. E com a água, você tem também o Osteo 1200+, que é um suplemento para dor sensacional. Pensa num troço maravilhoso. Funciona. Funciona. Depois dos 30, então... Nossa! Tudo isso daqui, ó. Artrite, artrose, fibromialgia, coluna, joelho. Misericórdia. Então, dá um print aí, me chama lá. Agora, novidade, antes eu atendia só em consultório. Agora a gente está fazendo consultas online também no Brasil todo. E é muito bacana você tirar a dor, que a gente estava falando, né? Um empresário, se ele não estiver bem fisicamente, mentalmente, desestrutura toda a empresa, né? É isso. A gente costuma dizer, Lu, que a empresa é reflexo do dono. Sim. Então, se ele está descontrolado, se ele não está equilibrado, isso vai refletir na empresa, vai refletir nos negócios, vai refletir, né? Você vai ver a mesa do cara, você vai ver a forma que ele fala, a forma que ele se comporta com o cliente, com o funcionário. Parece que não, mas a empresa é reflexo do dono, não tenho dúvida nenhuma. É por isso que a gente iniciou esse projeto, que ele é os 5 pilares da saúde, né? A saúde física, a saúde mental, espiritual, empresarial, né? De finanças, tudo, né? Organização, né? E a familiar. Porque tá tudo conectado, né? Sim.
Tudo conectado. E você tinha falado que você tem um curso, é isso que tem na plataforma? Você tem uma plataforma, né? Isso. Que é assim, ó. Eu fiquei... Na consultoria, na minha consultoria, eu tenho lá já mais ou menos uns 20 anos de consultoria, atendendo várias empresas de vários segmentos, desde o hospitalar, a usinagem, a mecânica, a transportadora, enfim, vários mesmo. 20 anos. Que eu trabalhei naquele período que eu me revoltei lá, né? Sim. E na indústria lá, que era a indústria familiar do meu pai, eu já tenho 40 anos essa empresa. Então, eu tenho lá 20, mais os 30 da empresa, eu tenho essa bagagem. Esse período. E aí, o que eu aprendi na consultoria? O Botox tem dia, né? É que é muita água de coco. Ele já tá numa fase, Luke, o horário dele começa às 9 e termina às 3 da tarde de segunda a sexta. Meu Deus, a gente vai chegar lá. O que é você ter uma empresa com processo? Não trabalho de sábado, não trabalho. É isso aí. Olha aí. Mas são escolhas, né? A gente vai galgando os degrauzinhos, né? É o que eu sempre falo. Às vezes as pessoas veem a gente, onde a gente tá, e falam assim, nossa, que sorte que essa pessoa teve. Né? Então, olha só. Só Deus sabe a sorte. Eu já tenho mais que 50 anos. Né? E o que eu falo que é isso? Por que eu acho que eu estou tão bem? Porque a maioria dos empresários, eles não cuidam da saúde física. Elas não cuidam. Você pode ver, o cara, ele não cuida. Ele fala assim, olha, eu tenho uma empresa para dar a melhor condição para os meus filhos. E a melhor condição dos filhos, a gente descobre no decorrer do período, que é você estar bem com ele. E o que o empresário, o empreendedor faz, o que ele menos faz é ficar com a família. Porque ele acha que ele tem que produzir tanto e não fica com a família. E não cuida da saúde. E não cuida da saúde. Então, assim... em função disso, eu criei um método chamado Gestão Descomplicada. Gestão Descomplicada é justamente para o empreendedor que está virando dono de empresa. Ele ainda não se vê empresário. Ele é dono. É diferente. Sim. Né? E aí, assim, o que eu avalio nessa gestão descomplicada? O primeiro pilar é a saúde. Então, a gente faz quase que um diagnóstico. Exatamente. Sabe? Como é que está a sua saúde? Está acima do peso? Não está acima? Está bebendo água? Não tá... Enfim, faz um diagnóstico, porque lembra, a empresa é reflexo do dono. Se ele não estiver bem, ele não vai conseguir gerar renda para pagar a escola, para dar a condição que ele se propôs a dar para o filho. Então, o primeiro passo é saúde. Então, eu aprendi que eu preciso primeiro saúde, família e depois o trabalho. Exatamente. Essa é a ordem. Então, quando a gente fala de gestão descomplicada, é isso. E aí é dormir, né? Fazer atividade física. E muita gente não dorme direito, bebe. Tem gente que nem toma água, só toma Coca-Cola, refrigerante. Tem gente que não faz atividade física. Mas comigo, Lu, não foi sempre assim. Depois dos 30 anos de idade que eu fui descobrir que eu gostava de fazer atividade física. Aí eu virei atleta. Aí eu comecei a correr, comecei a nadar, andar de bicicleta. Eu comecei a fazer tudo isso, faço isso até hoje, de forma regular. Todas aquelas medalhas que estão expostas lá no seu... Não foram compradas, foram conquistadas, entendeu? E isso reflete no meu filho. O Nicolas hoje, ele fala que o esporte que ele gosta, ele é ciclista. Que legal. Ele fala que ele é ciclista, mas é reflexo do que a gente mostra para ele. Eu não precisei falar para ele que ele tinha que... olhar, né? Exemplo. Ele começou na escolinha de futebol, depois desistiu. Ele começou na natação comigo, depois desistiu. Ele corre comigo, mas ele fala que o esporte dele é ciclismo. Ou seja, a gente acaba sendo um reflexo. Se você não faz nada, ou se você não cuida de si, vai acontecer quase a mesma coisa em casa. Então, o primeiro pilar, saúde. Não tem conversa. E o que eu faço, Gi, para entrar, poder entrar às 9 e poder sair às 3, às 4 horas? Processo. Porque quando o empreendedor ele vira dono do negócio, ele sabe tudo. Ele sabe tudo que tem na empresa, tudo que tem na loja dele, ele sabe todos os detalhes. E aí, só que começa a vir as demandas, ele não consegue atender, então ele contrata 2, 3 funcionários. Só que ele acha que só ele sabe fazer bem feito.
E aí centralizador. Centralizador. E aí o que acontece? Ele trabalha para ele e para os 3 funcionários. E não tem sábado, não tem domingo, não tem um horário. Ele não tem, por exemplo, ele não leva o filho na escola, não vai na reunião do filho da escola, porque não dá tempo. Mas ele tem 3 funcionários e aí ele é dono do negócio porque ele já tem 3 funcionários, né? Mas o que está faltando? Está faltando ele delegar. A gestão, né? E a melhor forma de delegar, de fazer a gestão, é descrever processo. E a melhor forma de escrever processo é fazer um fluxograma. O que eu faço? Primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. Faz esse fluxo. E muitas vezes é melhor você fazer como se fosse um workshop. Reúne os 3 funcionários e desenha com eles no fluxo. E aí começa a definir quem são os responsáveis. Como é que você vai medir e monitorar cada etapa daquela. Quando você começa a fazer isso, você começa a dividir, delegar. Porque o pessoal fala, você tem que sair do... isso é clichê, né? Você tem que sair do operacional e ir para o tático, porque a direção tem que olhar para frente, né? Todo mundo fala isso, mas ninguém fala, olha, você precisa fazer processo, você precisa treinar, você precisa orientar. Então, esse é o ponto fundamental. Aí, o nosso ouvinte deve estar olhando e falando assim, poxa, Cássio, mas eu só tenho um funcionário. Cara, já começa a pensar grande. Já começa a desenhar um processo com um funcionário. Às vezes é só você mesmo, desenha com você. Com você, exatamente. Para na hora que entrar o próximo, você já sabe. Então, assim, vendas. Quantas ligações eu preciso fazer por dia? Já define que eu tenho que fazer 5, 6 ligações por dia, que eu tenho que prospectar. Onde é que eu vou anotar? Né? O que eu tenho que perguntar para o cara? Porque você fala, vou contratar o vendedor. A Gia é especialista nisso, ela sabe. Se você não fizer um script para ele, cara, você tem que falar isso aqui, ó. Pá, 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 pá. Depois que você fizer umas 10 vezes, você já vai fazer do seu jeito. Mas vai seguir a rotininha. Se você não fizer isso, não vai dar resultado. É o que a nossa proposta, né? Para micro e pequenos empresários. Não é pular etapa, mas é simplificar o seu dia a dia. É isso aí. Isso é fundamental para o crescimento. Né, a simplificação, porque todo mundo aqui tem a experiência, o know-how que o iniciante não tem. Isso. Então, você não precisa quebrar a cabeça, a gente já tem a solução para você. É isso né? E é o que a nossa proposta de levar tudo mastigadinho para você só fazer, né? Inclusive, a gente vai ter a nossa palestra, né, Gi? Sim, vamos ter nossa palestra. Na palestra, nós vamos falar um pouco sobre a mentoria, que é justamente sobre isso. E a gente vai ter o workshop também, né? Sim, um workshop voltado para vendas, para ensinar a pessoa a identificar o cliente dela. Legal. O script que ela tem que usar, como que eu faço para me comunicar com ele, né? E como eu faço para nutrir, manter esse cliente, se relacionar. Legal. Eu quero aproveitar e presentear os 10 primeiros ouvintes que comentar, né? Comentar e no final do comentário escrever desafio. Aquele que fizer algum comentário positivo, de preferência, e escrever desafio dentro da plataforma. A gente tem uma plataforma, Lu, Comunidade do Empresário. Eu tenho lá um desafio de 28 dias. Que legal. O que é esse desafio de 28 dias? É desde você construir, identificar qual é o seu público, qual é a sua promessa, definir o seu Instagram. E eu tenho lá mais de 20 aulas em vídeos que eu vou indicar para vocês, que é só olhar no YouTube, no meu canal do YouTube, sobre perfil comportamental, como fazer uma ata de reunião, como organizar, como fazer, enfim. Isso serve para todos os nichos. Todos os nichos. Por que todos os nichos? Porque todos os nichos têm pessoas, têm processos e precisa de resultado. Então, qualquer um nicho, isso é genérico. Eu vou disponibilizar para os 10 primeiros. Olha, né? gente. A plataforma ela vai ser aberta de forma gratuita para assistir baixar esse documento, né? E colocar em prática. E depois de colocar em prática, o que a gente espera de você, ouvinte? Que vá lá no nosso canal do Quinto Elemento e comente. E fala qual o resultado que você teve com essa ferramenta que é poderosa, mas precisa fazer. Sim, com certeza. Pensa que 50% a gente te ajuda. E os outros 50% é com você. Fala de novo o seu canal para as pessoas te seguirem, para ir lá nessa plataforma que
eu já vou me inscrever, gente. Tá. Que preciso também, a gente tem sempre que se atualizar, né? Isso. E quanto mais informação, mastigado, melhor. Então, o meu canal é Cássio de Oliveira GD. Esse você vai me encontrar no Instagram, dando várias dicas para vocês. Dicas que eu vivenciei, que eu vivi, que eu passo hoje ainda, tá? A gente tem a empresa, mas é desafio em cima de desafio. Mas, para ter acesso à plataforma, você vai lá na bio, você vai ver lá Comunidade do Empresário. Mas para ter acesso a ela de forma gratuita, você precisa mandar aqui no canal do YouTube o comentário sobre a nossa live e escrever desafio. Aí a Lu e a Gi vai me passar as pessoas, né? A gente vai entrar em contato com as pessoas e vai cadastrar na plataforma de forma gratuita para vocês terem acesso lá e baixar o documento. Olha, não vai perder. Aproveita, curte, compartilha, porque quanto mais vocês compartilharem, o YouTube ele entrega para mais pessoas, porque ele entende que o conteúdo é relevante. Então, comenta, compartilha e curte o nosso canal. Nosso canal. O Quinto Elemento .oficial. É o nosso canal do YouTube e é o nosso canal do Instagram, né? Legal. Isso. E mais uma dica. Provavelmente você que é empresário, empreendedor, na sua casa, na sua família, deve ter pessoas que não são empresários, empreendedores e donos de negócio. Isso faz com que você ande bem até determinado ponto e depois de um determinado ponto você vai querer desistir. E aí eu falo para você o seguinte, muda o ambiente. Cássio, você está falando para mudar de casa? Nossa. Não, eu não estou falando para você mudar de casa. Eu estou falando para você começar a acompanhar, por exemplo, o Quinto Elemento, que fala sobre empreendedorismo. Acompanhar outros podcasts que falam sobre empreendedorismo. Porque se você não mudar de ambiente, o que acontece? Você vai desistir, cara. Porque a jornada não é fácil. Você vai desistir, tá? Por que eu falo isso? A Lu comentou que eu tenho um projeto, né? E esse projeto é um projeto social, chamado Gesto Amigo. É um projeto que eu criei para ajudar pessoas que estão iniciando no mercado e para resgatar as pessoas que se perderam por algum tipo de vício. Então, é um projeto que eu vou nas casas de dependentes químicos, eu vou nas faculdades, nas escolas e palestro para eles lá, uma palestra que eu falo sobre sonhos. Que legal. Como tirar o seu projeto do papel, né? E o que eu percebo para essas pessoas que estão internadas nessas casas de dependência? Eles passam por um processo, eles são limpos lá, eles saem lá legal, só que eles voltam para o mesmo ambiente. E o cara que volta para o mesmo ambiente, ele, depois de 6 meses, ele vai voltar para a clínica. E o empreendedor é a mesma coisa. Ele assiste um podcast desse e ele fala, caramba, era isso que eu precisava. Aí ele vai lá e começa a colocar em prática, e aí aquela energia vai caindo, e aí tem uma hora que dá errado. E se ele for ficar olhando as pessoas que não são empreendedores, que não têm as mesmas dores, não passam por mesmo processo que ele vai desistir. Então, não desista, cara. Acompanhe a gente aqui no Quinto Elemento, acompanhe outros podcasts, acompanhe a Gi, ela fala muito de vendas, acompanhe a Lu, ela fala muito da saúde, e se você não tiver saúde, você não vai chegar em lugar nenhum, né? Me acompanha nas redes sociais com outras pessoas, vê quem a gente segue quem a gente segue. A ideia é compartilhar conhecimento para você. Exatamente. Ir para o próximo nível. Olha como é incrível. Hoje eu vi uma frase, até compartilhei com o pessoal do Quinto Elemento, que eu achei incrível. Não é uma frase, é um textinho do Edu, que ele é de uma ONG. Olha isso, gente. Eu faço questão de ler porque é sensacional. E aí fala sobre sonhos. Eu vivia num barraco, numa favela violenta, muita pobreza e fome. Meu pai preso, indiciado por roubar um banco. Minha mãe diarista, eu era uma criança machucada. Hoje realizo o jantar do Gerando Falcões em Nova York para 200 líderes de negócio, entre CEO de empresas nacionais, internacionais e filantropos. Se vocês duvidarem de você, troque de bairro, troque de colegas, mas não troque seus sonhos. É exatamente isso que você falou. A ambiência. A ambiência, ela faz muito sentido. Exatamente. E isso acontece muito no nosso núcleo, né? Isso. Porque às vezes os nossos familiares não apoiam. Fala,
tá perdendo tempo, né? Isso aí. Não vai dar em nada, de novo. Quantas vezes a gente quebrou? 500 mil vezes. É isso aí. A gente quebrou. Só que a gente tem o sonho, eu vou dar certo, né? Isso eu falei, acho que no primeiro ou no segundo, porque eu fui muito isso, né? Eu sou uma fênix. Verdade. Eu acompanhei um pouco a Lu. Mas eu não desisto, né? Eu não desisto até dar certo, né? Então, todo mundo que teve sucesso não foi de primeira. O cara não criou a luz do dia para noite. E aí, pessoal, uma outra dica que é muito importante. Você já deve ter escutado que o sucesso deixa rastro. Então, procure 3 pessoas que estão no segmento que você quer atuar. Acompanhe essas 3 pessoas, vê o que elas fizeram, vê os livros que eles leram, vê o que eles fizeram. Talvez você não consiga ainda participar dos ambientes que eles participam, mas vê a jornada, vai lá no Instagram, lá no fim, lá no comecinho, sabe? E vê tudo o que eles fizeram, modela esse pessoal, modela. Antes a gente falava assim, copia e cola, né? Modelar é você olhar e falar assim, caramba, o que eu posso melhorar o que esse cara já tem? Até porque não dá pra gente ficar criando tudo. É verdade. E não dá para criar, já existe. Você só precisa olhar e falar, poxa, me identifiquei com isso, eu vou nessa linha, eu vou nesse caminho. Tá? E começa lá embaixo. Não começa onde o cara está. Se você fosse comparar como o cara está agora, você vai desanimar. Eu ainda caio nessa armadilha. Eu ainda, muitas vezes, me comparo com pessoas que estão muito além de mim, porque eu quero mais. Sempre a gente eu quero quer, mais. Né? E aí a gente desanima. Então, não faça isso. Siga as pessoas, mas olha assim, poxa, essa pessoa está muito longe de mim, mas ele começou lá atrás. E aí faz isso que funciona. E se preparar, né? Sempre estudar, ler livro. É o que eu sempre falo, às vezes, mas eu não tenho dinheiro para fazer uma mentoria, não tenho dinheiro para fazer isso, aquilo. Mas, gente, tem tanta coisa disponível, gratuita. Posso indicar 3 livros? Claro. 3 livros que vocês não podem deixar de ler. A única coisa, precisa ler o livro, a única coisa, eu li o livro, criei um projeto em cima do livro e as coisas estão acontecendo. O Mito do Empreendedor, esse é fantástico, você que está empreendendo, é um livro bem tranquilo e você quer mudar. Não podia deixar de falar dele, com né? certeza. Só colocando um adendo de tudo isso que vocês estão trazendo, e é bem real, né? A palavra, a Bíblia mesmo, né? Em Eclesiastes, ela fala que nada nessa vida é novo. Não. Tudo se repete. Tudo se repete. É isso aí. Então, por que eu vou querer inventar a roda, Jesus? É isso aí. Né? É isso mesmo. É modelar o que já tá dando certo. Exatamente. Eu quero perguntar para você, você fez formação também em programação neurolinguística. Isso, PNL. PNL. Isso é muito importante também, né? Quando o empresário, para poder falar com o cliente, né? Sim. A PNL, na verdade, ela ajuda a gente em tudo. São várias ferramentas como o coach, né? O coach, como a inteligência emocional, ela ajuda a gente a ter um pouquinho mais de autocontrole, de mais percepção, de aprender a ouvir, aprender a se colocar no lugar do outro e programar a nossa mente, né? Por isso programação neurolinguística, programar a nossa mente com, vamos dizer, com os zecas urubu que vem falando coisinhas na cabeça da gente, sabe? Você não consegue. Você é fraco. Você... De novo. E aí você começa a acreditar nessas vozes. Você começa a acreditar nos outros, que fala que você, de repente, não consegue. Enfim, a programação neurolinguística, ela ajuda muito nisso. E ela é uma ferramenta, ela é uma poderosa, Lu. Se você usar ela de forma... estratégica, inteligente, te dá grandes resultados. Mas se você usar para o lado errado também, ele faz um estrago. Verdade, é verdade. Faz um estrago, porque você consegue reprogramar os pensamentos das outras pessoas. Você começa a induzir, você começa
É a persuasão, né? É muito mais que... Persuasão, né? E manipulação. Manipulação. Porque a pessoa, quando ela tem a consciência do que o PNL proporciona para muito você, profundo, né? você... Tem muitas pessoas que usam isso realmente na maldade. Na maldade. Mas eu fiz tudo isso. Eu fiz isso. Fiz inteligência emocional, coach. Eu fiz uns 3, 4 cursos de coach. Mas tudo que eu fiz foi para aprimorar nas palestras. Eu sou apaixonado por palestra. Sou apaixonado. Somos dois, Cássio. Né? Então, não é à toa que nós nos conhecemos em uma mentoria de palestra. Então, eu sou apaixonado. Eu fiz tudo isso para trazer esse conhecimento para as palestras, para poder ser diferente dos palestrantes que tem no mercado. Né? Foi isso. Esse foi o grande... Tudo se relaciona à comunicação, né? Isso. E fazer com paixão, né? Porque, assim, você faz o que você ama fazer, né? Sim, sim. Sem dúvida nenhuma. Isso é muito importante. Esse é o grande segredo, né? Esse é o grande segredo. Então, assim, eu costumo dizer que eu nem trabalho, né? Eu também falo porque, isso. Eu me divirto todos os dias. É uma delícia. A gente participou de uma mentoria e a gente chegou a ficar, acho que 2, 3 dias imersos, o dia inteiro, das 9 até as 9 da noite. E aí, no outro dia, você chega em casa, toma banho, vai de novo no outro dia. E aí você vai... E você você quer participar e você não vê passar. Você quer estar lá. O meu marido fala assim, ele sempre fala assim, eu às vezes, né, termino, agora não mais, mas antes eu varava assim, 11 horas da noite, meia-noite, eu estava atendendo. E eu falo pouco, né? Então, assim, eu falo bem pouco e dava risada, dou muita risada, né? Aí eu falo, nossa, terminava, tomar um banho, tô cansada. Nossa, cansada do quê? Só deu risada o dia inteiro? Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Né? Agora, olha só. Se não é bom dar risada e ainda dando risada, fazendo o que gosta, ganhar dinheiro. Nossa. Não é bom? Aí é que é tesão mesmo. Tem coisa Mas melhor. é exatamente o que a gente estava falando. É sempre, né? O dinheiro, ele é a consequência do nosso trabalho, do nosso amor, né? Porque se você vai só por dinheiro, você não ganha dinheiro. É aquela frase que eu já ouvi milhares de vezes. Enquanto você corre atrás do dinheiro, o dinheiro corre de você. E o que o pessoal costuma dizer crie um negócio que faça com que os outros ganhem dinheiro. Quando os outros começarem a ganhar dinheiro, por seu intermédio, você vai ganhar também. Né? É a lei da reciprocidade. Então, começa a pensar não só em você. Eu vou fazer isso porque dá grana. Não. Eu vou fazer isso porque eu vou satisfazer alguém, porque eu vou fazer com que alguém ganhe, com que alguém... Enfim. E isso vai me trazer um retorno. E, além de tudo, eu gosto de fazer esse negócio. Então, vai ser melhor ainda. Então, o nosso projeto nasceu muito disso, né? De ensinar pessoas, de dividir o nosso conhecimento, de levar a saúde, qualidade de vida, bem-estar para todo mundo, né? Então, quando você divide o conhecimento, como você faz, como a gente está começando a fazer, né? Nossa, tudo vibra, né? Tudo vem em ressonância. É isso mesmo. Né? Você recebe aquilo que você vibra. Tem uma armadilha que a maioria do dono de negócio, ele já passou da fase do empreendedor, tá? Do empreendedor, ele virou dono. Que ele comete, e eu percebi isso na maioria das empresas. Não sei se vocês cometem isso, se vocês já cometeram isso, aí vocês falam isso. Vamos ver. Olha só. Quando a gente vira dono da empresa, a gente começa a faturar. E quando a gente começa a faturar, a gente acha que o faturamento é o nosso caixa. A gente acha que a gente está lucrando. E muitas vezes não é. Não. Faturamento é diferente de lucro. Tá? Essa é a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Vamos imaginar que você tem uma pizzaria. Você começou a vender pizza e fim de semana vende 500 pizzas, vende 200 pizzas e entra aquele monte de dinheiro. E você fala, caramba, tá dando grana, aquele monte de dinheiro, né? E aí, se você não fizer um controle dessa grana que está entrando, vai dar tudo errado, cara. Você vai trabalhar pra caramba e não vai sobrar. Qual que é o erro principal do empreendedor e do dono de negócio? É ele misturar as contas físicas
conta dele, pessoal, com a conta da empresa. Então, cuidado. Então, assim, separa. Define aí um salário para você. Se você estivesse trabalhando em uma empresa do mesmo porte que a sua, quanto que seria o seu salário? Define lá o seu salário. Vou ganhar R$2.000, R$3.000, R$5.000. Define o seu salário. Tudo que entrar na empresa, você vai pagar o seu salário e o seu salário vai pagar a prestação do carro, o aluguel, a luz, a água e o que souber da empresa para pagar lá a mussarela, para pagar a massa, para pagar os insumos da sua empresa. E eles não fazem isso, Lu. Não. Eles misturam tudo. Eu acho que todo mundo que começa já cometeu esse erro, Sim. né? Todo mundo. E cuidado, cuidado com isso. Isso é o fundo do poço, né? viu? Cuidado com isso, porque você vai trabalhar demais e você vai perceber depois de um período que você trabalha só para comer um pouquinho melhor e para vestir uma roupa um pouquinho melhor e talvez para ter um carro um pouco melhor que nem é seu, você está pagando prestação. Cuidado com isso. E aí assim, poxa, Cássia, você fala tudo isso e como é que eu resolvo isso? Com uma planilha simples do Excel. Onde você vai marcar as receitas, as despesas, você vai definir talvez uma planilhinha de custo lá, de meu salário é X, o aluguel é X, e você vai falar, eu tenho que faturar, por exemplo, o cara da pizzaria, eu não sei se ele sabe quanto que ele tem que faturar, Lu, porque ele não tem essa planilha dos custos e das despesas, custos fixos, né, e variáveis, então ele não sabe, eu não sei se ele sabe isso. E aí eu vou te dar um outro presente. Eita! O cara tá empolgado hoje. Tá empolgado. Continua que eu gosto assim. O cara que tem essa dificuldade, ele vai lá no nosso YouTube, no nosso canal do Quinto Elemento, vai fazer um comentário e vai falar assim, eu quero a planilha o fluxo de caixa. Eu vou disponibilizar para você um arquivo aberto para você preencher lá do seu celular ou preencher do seu computador uma planilha de fluxo de caixa. Você vai marcar todas as despesas e todas as receitas. Isso é Isso é sensacional. maravilhoso. Isso é o principal para um iniciante. É isso aí. A gente não tá perca, gente. Falando da gestão financeira já. Né? A gente falou um pouquinho de processo, a gente falou um pouquinho de vendas, gestão financeira. Porque senão você vai vender muita pizza, vai fazer muitos cílios, muita sobrancelha, vai vender muita proteína aí, eu não sei o que você vende e não vai sobrar grana. O que a maioria das pessoas colocam, dos empresários, né? Empresários não, dos empreendedores, né? Coloca, tem o custo, ele coloca o dobro e acha que está ganhando dinheiro, né? Isso. Nossa. Ou ele vê o concorrente, né? Concorrente o concorrente, exatamente. Ele vou tá me cobrando basear tanto, eu vou né? colocar R$500 a mais. E não sabe nem o que é a margem de lucro. Ou ele vai falar assim, olha, a pizza do vizinho aqui é 35. Então eu vou vender a minha por 35 ou por 33, né? Só que ele esqueceu que o vizinho tinha um estoque gigante de mussarela e de presunto que vai vencer daqui 3 dias. Então ele tem que queimar isso. Ele tem que fazer a promoção. E quando ele faz a promoção para baixar lá o estoque dele, senão ele vai perder, o outro não sabe disso e começa a fazer o preço menor ainda. Vai dar errado. Isso Eu estou contando uma história que aconteceu com um dos nossos clientes. Entendeu? Outra coisa importantíssima é você tomar cuidado como é que você compra e como é que você vende. E a qualidade também, né? Também. Conta muito. Então, mas olha só, Luz, se eu compro para pagar, eu pago à vista e vendo para receber daqui 7 dias, 15 dias, a conta não vai fechar. Não. Eu vou ter dinheiro para receber, mas eu não tenho dinheiro no caixa. O que acontece? Usa o cartão de crédito. Cartão de crédito, 10, 15%, você vai perder o lucro, o seu lucro. Aí a pessoa antecipa, fica mais caro ainda. Cuidado. Nossa, isso é engraçado você falar, porque hoje a minha cliente, ela comentou justamente sobre isso. Ela falou assim, Gislene, eu preciso entender, porque a minha forma de pensar se o meu cliente, ele paga à vista para mim, eu vou comprar à vista também. Agora, se ele me paga a prazo, aí eu vou ver se vai ser vantagem eu comprar a prazo ou se vai ser vantagem eu continuar comprando à vista. Aí eu falei para ela assim, então, não existe certo e errado. A gente precisa olhar para o negócio e ver o que encaixa. Porque você precisa ter o seu caixa funcionando. Então, será que o seu cliente pagando à vista e você comprando à vista está sendo vantagem?
precisa ser analisado. Aí ela, mas na minha cabeça faz sentido assim. Aí eu falei assim, tudo bem, mas a gente precisa colocar na ponta do lápis para entender se realmente faz ou não, porque às vezes o cliente paga para você à vista, mas compensa para você comprar a prazo e ter um fluxo de caixa ali para você conseguir fazer o seu negócio girar. É isso aí. Né? É isso aí. Então tem que tomar cuidado. São algumas armadilhas que você vai descobrir, mas com essas dicas fica mais fácil. Vai descobrir antes. Você pode Antes descobrir. de quebrar a cara. Você pode descobrir e entrar no. Né, a gente está falando daquilo que nós já vivenciamos. Se nós não vivenciamos, nós já vimos pessoas que fizeram isso. Né? Então, toma cuidado. Às vezes é igual, você já tem 30 anos, você quantos anos você tem? Não é a idade, não é a idade. De empreendedores, não é a idade, não. Desde 2014. Desde 2014. Eu tô há 15, 16 anos, mais ou menos. Então, assim, a gente já quebrou muita cara, né? Ah, já. Muito. Então já dá pra... Muito. Então, já quebrou, assim, recomeçou. Já quebrou, recomeçou. Mas não desistiu. Mas não desistiu. E também... não é feio você mudar o plano, né? Às vezes você começa com um plano, depois no meio do caminho você vê que não é aquilo que era o que você imaginava e recomeçar. Abortar e começar de novo, né? Isso. Há um ano atrás, eu comecei a fazer uma mentoria. E o meu propósito era aperfeiçoar a palestra. Cheguei na mentoria e mudei, na hora lá mudei. Falei, poxa, eu não vou fazer a palestra agora, eu vou desenvolver uma outra área. E aí eu passei praticamente 12 meses fazendo isso. E depois eu percebi que não era isso. O que eu queria não era aquilo, eu queria realmente era a palestra. Só que passaram-se 12 meses, foram 12 meses pagando as prestações, 12 meses investindo, mas não era aquilo que eu queria. O que eu tive que fazer? Pegar aquilo tudo como experiência e voltar lá... Recalcular a rota. Para as origens. Recalcular a rota. E o que as pessoas fazem? Já Começar paguei... de Não, novo. já paguei até aqui, agora tem que dar. E aí vai dar errado, cara. Volta. Errei. Perdi o foco. Aí entra aquele livro que eu comentei, A Única Coisa. Quando você define a única coisa, é a única coisa. Não tem conversa. É aquilo até dar aquilo. Imagina você quando está apaixonado por uma garota. Aparece milhões de garotas para você, mas você só quer aquela. E você não tem olhos para outra. É mais ou menos isso. Quando você define o projeto, é sonho, né? É sonho. Eu lembro que o Nicolas, quando ele tinha acho que 6 aninhos, 5 aninhos, tinha aquela sandália do Ben 10. Lembra a sandalinha do Ben 10? E ele queria a sandália do Ben 10. E eu queria enrolar ele com a sandália do Ben 10. Meu Deus, você não enrola uma criança com 5 aninhos. Se ele quer a sandália, você tem que comprar a sandália do Ben 10. E às vezes a gente precisa ser teimoso assim, né? A gente precisa acreditar no nosso sonho, nos nossos propósitos e falar, não, eu vou até dar o negócio. Eu posso mudar a estratégia, eu posso mudar o percurso, mas o objetivo eu não vou mudar. É o sonho, né? Tudo começa no sonho. É isso aí. Do sonho você desenvolve o objetivo, do objetivo vai para as metas e depois para o plano de ação. Sonho é sonho, como você está falando do seu filho. A minha filha, eu tenho uma filha de 25 anos e ela está no 5º ano de medicina. Com 4 ou 5 anos de idade, ela já falava, eu quero ser médica. Quero ser médica. Eu falei, misericórdia, da onde que eu vou sustentar essa menina? E aí, quando ela terminou, ela fez patologia clínica, né? Como que chama? Técnico, né? Isso. Técnico, patologia clínica, sempre foi voltado. Aí terminou o 3º ano, ir pra faculdade aí. Falei, misericórdia, filha, vai lá pra enfermagem, né? Porque aí você faz enfermagem, depois que você terminar... Não. Foi a pior besteira, foi só gastar dinheiro. Aí ela fez 1 ano, chegou no final do ano, não tinha nem terminado. Eu não quero enfermagem, eu não quero... E eu falei, vai fazer. Vai fazer, já paguei até agora, você vai fazer. E aí ela, não vou, chorou. Aí, graças a Deus, uma paciente minha abençoada chegou
E ela era médica e me deu o caminho das pedras lá, me ajudou. Hoje ela faz fora, ela faz no Paraguai. Porque é bem mais barato, né? E só que não abortou o plano. Ela falou, eu vou. Lu, eu tô nessa saga. A Danda... Aí você vai ver, você vai passar isso também. Pois é. A Danda também vai querer. A Danda já falou, né? Já falou. Eu vou ser então, cirurgia cardíaca. Olha... Não abortar os sonhos, né? É colocar lá o foco e seguir, não adianta. E às vezes tem as provações, né? As coisas que parece que dá tudo errado para ver se é isso que você quer mesmo, né? Então, precisa acreditar e vai que vai dar. E não é fácil. Esses dias mesmo a gente tava... Porque é longe, você fica longe da família. A gente chorou junto, tá? Ai, mãe do céu, tá muito difícil. Mas já tá no 5º ano. Falei, só mais um pouquinho. Fácil não é, mas, né? O empreendedor, Lu, às vezes ele chora também, tá? Mas ele chora sozinho. Muito! Sozinho, filho, muito. E aí eu falo... O boleto tá chegando, Jesus! E aí eu falo eu tomo a liberdade de falar, vem chorar com a gente, vem pro 5º elemento, né? Liga pra gente, compartilha com a gente, pra gente poder te ajudar da melhor forma. Então, não se sinta sozinho, né? Porque a gente já passou por isso e a gente sabe que... E é toda essa experiência que a gente quer dividir, né? É isso aí. Não é pular etapas. Falo novamente, não é pular etapas. A gente vai dar o caminho das pedras para você conseguir chegar no seu sonho, no seu objetivo mais rápido. É isso aí. Você falou uma coisa que é interessante, né? Porque assim, eu frequento muitos grupos de network por aí. Eu sempre estou em movimento. E a maior dor do empresário é a solidão. É uma solidão empresarial que o cara tem, ele sofre as dores dele, ele acha que é só ele que passa por aquilo. E não, tem um monte de gente que vivendo a mesma situação. E se nós estamos juntos... é muito comum isso, né? Não é normal, mas é comum. E se nós estamos unidos no mesmo propósito, de mãos dadas, um ajudando o outro, porque alguém já passou por aquilo. E ele vai te direcionar. É isso aí. Né? Por isso o ambiente, né? Por isso o ambiente. Fica esperto no ambiente, de repente você precisa mudar de ambiente. Ou agregar mais um ambiente na sua... Né? Porque a nossa família, os nossos amigos, eles não estão vivenciando o nosso dia a dia. Então, eles nem entendem o que a gente fala. E, na verdade, o que eu aprendi com a família? Eles querem tão bem a gente... mas tão bem, que ele vê você sofrendo sendo empreendedor, que ele quer tirar do empreendedorismo. Porque você está sofrendo. É verdade. Não é porque ele está torcendo contra. Não, é porque ele fala, é o caramba, você está sofrendo pra caramba, eu gosto tanto de você, não quero ver você sofrer. Sai daí, vem pra cá. Né? E ele não apoia. Por que ele não apoia? Não é porque ele não concorda. Porque ele fala, caramba, você está sofrendo pra caramba e eu ainda vou te apoiar para sofrer mais ainda? Não quero isso. Eu ouvi isso recentemente, né? A pessoa chegou para mim e falou assim, por que você não volta para o campo de trabalho? Eu também já ouvi isso. Eu falei, mas eu não quero, porque não é meu propósito. Mas é porque tá tão difícil. Eu falei assim, não tá difícil. É isso aí. As coisas, elas estão caminhando. Tá acontecendo. Estão acontecendo. É o processo. É viver o processo. É isso né? mesmo. É um degrauzinho de cada vez, né? De cada vez, é isso aí. Porque se você vai direto pro último degrau... né? Vai pular etapa. Vai pular etapa. E isso não é legal. Pular etapa não é legal. Porque lá na frente você vai... ter as consequências. É a tal da semente que você lança. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. E isso então assim, vem com a gente. Siga a gente nas redes sociais. O Cássio também. A Gi, ele é amigo da Gi, né? Fazem mentoria junto. Eu conheci o Cássio ontem. Estudei bastante ele e quero ele para minha vida, gente. Não vou largar nunca mais. Eu vou entrar ela não larga mesmo. Não largo. Eu já vou até usar de persuasão. Eu vou cuidar da saúde dele, já que ele é um atleta, né? Tá com o botox em dia. Vou levar ele para a clínica para deixar ele melhor ainda. Mais porreta. Não, olha só, aqui não é botox, não. Aqui é água natural. de coco. Legal. Né? Então, assim, pega na nossa mão que você não vai se arrepender. A Gi sempre fala,
não é, às vezes, quando eu falo assim, não tenho dinheiro para fazer. Não é que você não tem dinheiro, você não tem prioridade, né? Então, tenha prioridade, né? E vem com a gente. Fala aí, Cássio. Como é que tá o nosso tempo? Tem tempo ainda? Tem mais 5 minutinhos. 5 minutos, tá bom. Olha só, um dos grandes desafios do empreendedor é a falta de tempo. Porque ele faz tudo, né? Ele compra, ele vende, ele negocia, ele faz a visita. E se ele tem uma sala, ele limpa a sala, limpa o banheiro e faz tudo e ainda tem que faturar, né? E como é que você faz uma gestão de tempo inteligente? Muitas vezes a gente está muito mais ocupado do que trabalhando. A gente se ocupa, né? E aí uma dica legal que funciona muito bem é você dividir a sua rotina em blocos. Divide em blocos e tem algumas rotinas que são primordiais, que são rotinas já diárias, né? Então priorize essas rotinas e define em blocos. Define o bloco da manhã, o bloco da tarde, né? E quais aquelas rotinas que você precisa fazer todos os dias. Define horários para ela. Por exemplo, o que você precisava cuidar de cara? Que deve estar na sua rotina. Primeiro, precisa vender, cara. Então, isso precisa ter lá na sua rotina, porque se você não vender... tem que ser diário. Se não vender, então, você tem que definir um bloco lá de vendas, do comercial, tá? Segundo, você tem que ter o bloco do cliente. Uma coisa é você vender. A outra coisa é você cuidar do cliente que já vendeu. É o relacionamento. Que é o relacionamento. Então, toma cuidado disso. E o outro ponto é processo. Otimizar o seu processo, né? O que eu posso fazer, que estratégia eu posso fazer para melhorar mais ainda o meu processo, para eu ficar mais livre. Isso é produtividade. Produtividade, né? Então, essas 3 rotinas primordiais precisa estar no seu bloco de tempo. E aí tem as rotinas que você fala assim, poxa, responder os e-mails, né? Então, coloca lá a técnica de Pomodoro. Não sei se vocês conhecem a técnica de Pomodoro. A técnica de Pomodoro é o seguinte, você trabalha 15 minutos, 15 a 20 minutos, vê aquele tempo que você fica concentrado, depois você para 5 minutos para descansar, para oxigenar e tal, e depois volta para lá. Então, define várias técnicas, vários modos de Pomodoro, né, para os blocos que você dividir no dia. Isso você ensina tudo na sua plataforma. Tem tudo isso. E eu vou dar mais um presente. Ai, nossa! eu tenho um Ele precisa voltar. Na plataforma também eu tenho um e-book chamado Técnica Pomodoro. Aumente a sua produtividade, que é justamente isso que eu te falei. É uma lista que tem lá para você listar tudo que você precisa fazer e cada atividade daquela você vai definir um Pomodoro, que seria teoricamente 15 a 25 minutos que você tem para fazer. Então, vamos imaginar que eu vou fazer uma prospecção. Eu tenho 15 minutos para ligar para alguns clientes e eu não vou parar, não vou mexer no celular, não vou fazer nada a não ser ligar para aquele cliente durante os 15, 25 minutos. Cássio, não conta tudo, que eles têm que entrar lá. E aí você precisa fazer isso que você vai ser mais produtivo. Então, define os blocos. E aí define o bloco do almoço. Empreendedor e empresário não almoçam. Tá? Então tem que almoçar, cara. Saúde. Tem que beber água. Exatamente. Né? Então, cuidar da saúde. É isso aí. Senão, então, né? precisa definir isso. Cássio, você falando isso, eu lembrei da minha terapeuta, né? Eu tenho TDAH. E aí ela falou pra mim disso. Porque até então, na minha cabeça, né? Eu fazia tudo certinho. Aí quando ela começou... A gente sempre acha que tá certo. Aí quando ela começou a desenhar junto comigo a minha rotina, eu olhei... Meu Deus, eu não faço nada. Aí ela falou da técnica do Pomodoro. Aí a gente começou a aplicar e realmente dá resultado. Dá resultado. Muito. Gente... Como sempre, todo o programa, a conversa está maravilhosa, Verdade. Mas nosso tempo acabou. Posso só dar um recado antes da gente finalizar? Eu vou realizar um workshop que é sobre prospecção inteligente no dia 31 de outubro, aqui em Osasco. Então, Isso você mesmo. que quer aumentar as suas vendas e aproveitar antes da Black Friday, venha junto comigo no dia 31 de outubro, aqui em Osasco. Mais informações, me sigam nas redes sociais que vocês vão saber
qual vai ser o local e quando não, o horário e o local específico desse treinamento, desse workshop. É o workshop mão na massa, ou seja, você vai sair de lá executando já para ter resultado. Então, fique ligado. Gi, a mina do marketing, é o meu Instagram e lá tá todas as informações. Isso mesmo. E no começo de novembro, a gente vai ter a nossa palestra do Quinto Elemento e também vamos ter o workshop Caixa Rápido. Que vai ser sensacional. Você vai sair de lá já sabendo como crescer o seu caixa naquela semana. É na semana, né, Gi? Isso. E quem vai ensinar? A mina do marketing. E a mina das vendas. E depois eu vou pegar o Cássio. Vamos ver se ele vai ser nosso palestrante lá, hein, gente? Legal. Olha só, pessoal. Final de ano chegando, né? E aí vão ensinar a gente a ganhar um pouquinho mais de grana para comprar o peru, para comprar o presente de Natal. Viajar. Não perca a oportunidade. Olha, né? vai ser sensacional. Gente, gratidão. Siga a gente nas redes sociais. O Quinto Elemento Oficial, Instagram, YouTube. Acompanha. Manda para os seus amigos, para quem você achar necessário, né? E no próximo episódio vai ser surpresa, porque vai estar muito legal. Gi, quer falar mais alguma coisinha? Obrigada, boa noite. Nos sigam curte, compartilha pro YouTube entregar mais e a gente se vê na próxima semana. Cássio, muita gratidão, amei. Tem muito assunto pra gente falar, né? Falar bastante, muito. Tem uns 5 episódios aí com o Cássio, gente. Gratidão, Cássio. Eu que sou grato, obrigado pelo convite. Foi um grande prazer estar aqui com vocês e sempre que puder e agendas baterem, estarei de volta. Com certeza. Legal? Obrigada, gente. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.